Henker que vive duas vezes. Capítulo 174. Conjunto, 8. Tradutor. HH Editor, HH. Bênção do Espírito Azul. Classificação. Proficiência. 18,2%. Resumo. Para mostrar sua gratidão, a tartaruga abissal apresentou um de seus subordinados. Como o Espírito Azul nasceu de um pensamento profundo, não foi capaz de ter uma identidade direta, mas pode suportar múltiplos papéis. Dá seu senso de identidade para que múltiplas habilidades e propriedades possam ser aprendidas. O crescimento do espírito depende do seu dono. Asterisco. Esta é uma habilidade superior. Somente aqueles reconhecidos pela tartaruga abissal podem utilizá-la. E ela pode crescer de acordo com a proficiência. Asterisco. Ainda não tem uma identidade. Uma identidade deve ser criada antes que possa crescer. Portanto, defina primeiro uma identidade. Asterisco. Quanto mais profundo for o seu entendimento sobre magia espiritual, mais rápido será o crescimento. Yon-Wu estava usando os efeitos do espírito, mas não conseguiu invocá-lo. Com a missão terminada, ele pensou que seria capaz de usá-lo, mas o espírito parecia ser diferente do que Yon-Wu conhecia. Os espíritos crescem nos resíduos da natureza, por isso a maioria deles é difícil de manusear. No entanto, eles são organizados no nível mais alto, King, então é divertido cultivá-los. Havia espíritos famosos como o espírito do fogo, Casa e o espírito do vento Sylph. Eles eram fracos por si só, mas tinham identidades e podiam crescer mais. Casa era uma salamandra e as salamandras poderiam se tornar salistas. Mas o Blue Spirit parecia ser um pouco diferente. Não tinha identidade ou propriedade. Como estava em branco, cabia a Yon-Wu como seria cultivado. Poderia ter mais potencial do que outros espíritos, mas isso significava que era mais provável que fosse uma bagunça. Não sei se isso é bom ou ruim. Yon-Wu sorriu amargamente olhando para a forma azul que flutuava acima de sua mão. Ele não tinha ideia de como cultivá-lo. Como tinha a capacidade de impedir o conflito dos poderes das bestas lendárias, não era fraco. Seria bom se eu pudesse cultivá-lo bem, mas não tenho a liberdade de gastar tempo com isso como se fosse magia rúnica. Ele já estava ocupado com os 72 Bian, Heaven Things e a Sword. Ele estava planejando estudar magia e magia espiritual em algum momento. Mas isso estava no final da lista de coisas que ele tinha que fazer. Então essa é a única opção? Yon-Wu de repente pensou em algo. Dando uma personalidade. E se ele levasse o espírito a crescer por si mesmo, a personalidade que ele deu teria que ser excelente. Felizmente, Yon-Wu tinha muitas personalidades para colocar no Blue Spirit. Havia mais de 1000 almas em sua coleção, e ele também tinha algumas almas de alto nível entre elas. Como Hepburn e Sol Luna. Mas Yon-Wu balançou a cabeça. Hepburn foi o apóstolo de Werride. A alma de uma espécie superior era um desperdício, mas sua lealdade ao Werride era muito forte. Ela seria apenas um incômodo. O mesmo acontece com Sol Luna. Ela era uma boa candidata, já que era habilidosa com a espada e era uma vampira. Mas ela é muito astuta. Não era alguém que ele queria ter perto dele. Então sobrou apenas uma pessoa. Rebecca é a melhor. A única coisa ruim era que ela era orgulhosa e não gostaria de servir ninguém. Também era um problema que ele não tivesse a alma dela. Isso não é um problema, já que há uma maneira de contornar isso, mas o fato de eu poder me tornar inimigo de Cernunnos me desanima. Ele poderia tentar colocar Rebecca no espírito, mas isso resultaria no recebimento da inimizade de Cernunnos. Yon-Wu considerou se valia a pena estar em desacordo com um deus. Já sou inimigo de Werride e tenho uma relação estranha com as deusas Nêmesis e Nike. Se vou me relacionar com os deuses de qualquer maneira, vamos tentar uma vez. Yon-Wu organizou seus pensamentos e convocou Bu. Bu baixou a cabeça assim que viu Yon-Wu. Ele já sabia o que Yon-Wu estava tentando fazer. Era perigoso, mas ele não tentou convencer Yon-Wu do contrário. Vamos começar. Sim, senhor. Yon-Wu abriu o Intrenium e retirou o corpo de Rebecca. Refogou a conta preta e murmurou palavras incompreensíveis. Então, uma misteriosa luz negra brilhou no corpo de Rebecca. Cernunnos fica furioso ao perceber o que você está tentando fazer. Os demônios estão olhando para você com alegria. Um dos demônios anuncia algo sobre você. O apoio dos demônios aumentou. Eles estavam torcendo por você. A propriedade maligna aumentou em 15. A propriedade maligna aumentou em 20. Sua personalidade neutra excedeu 70% para o mal e foi transformada em mal. Com base na sua personalidade, você pode receber benefícios e penalidades. Esteja ciente. O corpo de Rebecca rapidamente recuperou a forma. A pele e os ossos voltaram a ser como costumavam ser, e as veias e os músculos se conectaram novamente. Seu rosto pálido ficou rosado novamente e ela parecia alguém que estava dormindo. Yon-Wu sentiu o ar ao seu redor ficar mais pesado. Havia intenção assassina nisso. Provavelmente era de Cernunnos. Mas eles não conseguiriam descer o 98º andar de qualquer maneira. Como ele tinha alguma inimizade com eles de qualquer maneira, ele planejava ir até o fim. Ele poderia fazer coisas para que Cernunnos se sentisse melhor mais tarde. Yon-Wu transformou as almas de sua coleção em energia negra e deu para Rebecca.
Quando a energia negra foi introduzida, o corpo de Rebeca tremeu. Como se ela fosse acordar a qualquer momento. Acordar, acima. E com o comando de Bu, o cadáver começou a se mover. Não, alguma outra coisa se moveu. Foi uma ilusão de Rebeca, da energia negra. Onde fica isso? Rebeca sentou-se sem expressão e olhou em volta com olhos mais focados. Esta é a seção externa da torre. Caim, por quê? Não. O que você quer dizer? Rebeca parecia confusa. Seu tempo havia parado no palácio do Rei Macaco. Quando ela acordou, ela estava em uma área completamente diferente, e as restrições do 20º andar desapareceram. Seria estranho se ela não estivesse confusa, e as consequências da morte confundiram sua mente. Onde estão Khan e Victoria? O Rei Macaco? É. E a ilusão de Rebeca foi interrompida de repente. Então, ela olhou friamente para Yon-woo. Você fez algo comigo. Sua mente ficou mais clara à medida que suas memórias voltavam para ela. Ela definitivamente havia morrido, e ela provavelmente voltou para ser Nunos. Mas por que ela estava aqui? Ela pensou em várias hipóteses. Então, ela pensou em algo da energia da morte ao seu redor. Seu rosto empalideceu novamente. Yon-woo silenciosamente acenou com a cabeça. É o que você pensa que é. Você é louco. Como você pôde pensar em acordar meu Bic? A alma de uma pessoa pode ser dividida em duas. Ron e Bic. Ron foi a verdadeira alma que foi para o além e reencarnou. Por outro lado, Bic era diferente. Era o vestígio do cadáver. O vestígio do Rei Macaco no palácio foi incluído nisso. Normalmente, Bic se dispersava quando um corpo começava a apodrecer. Mas Yon-woo amarrou o Bic em Rebeca e o acordou. Invocação de alma. Classificação. BBB+. Proficiência. 21,5%. Resumo. Os cadáveres e as almas podem ser convocados do além. Às vezes, pode criar mortos-vivos. Habilidade superior de Bu, Soul Summon. Você aprendeu como extrair o Bic, vestígio, de um cadáver. Parabéns, você aprendeu uma nova maneira de controlar a morte. Com isso, seu alcance de poder aumenta. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional está sendo recompensado. Você ganhou 5.000 karma. Você ganhou 3.000 karma adicionais. Amarre o Bic, vestígio, que você convocou para você. Você pode ter recompensas adicionais. Os olhos de Yon-woo brilharam com as mensagens que apareciam na sua frente. Ganancioso estava dentro deles. Um apóstolo é definitivamente diferente. Bic normalmente não seria capaz de recuperar a consciência, mas Rebeca tem uma mente clara. Provavelmente foi porque o nível dela era diferente de outras coisas vivas. O que você está planejando fazer comigo? Quero pegar emprestada sua força. Você está falando sério agora? Rebeca olhou para Yon-woo com os olhos semicerrados. Para alguém que estava voltando para um deus, acordá-lo como um vestígio era muito rude. Sua alma havia retornado ao deus. Mas não gostaria de viver sem nada dentro dela. No entanto, há algo errado? Yon-woo reagiu como se não houvesse problema. O que? Estou oferecendo um contrato. Isso não é melhor do que morrer? E você também pode se arrepender. Eu vou te ajudar com eles. Em troca, você pode me ajudar com o que preciso. Isso não é realmente viver. Mas você não tem todas as suas emoções e memórias. Acho que você não é diferente de outra coisa que vive. Ou pense nisso como uma reencarnação. Acho que isso deveria ser bom. Rebeca cerrou os dentes. Ele não estava errado, já que apenas sua alma se foi. E, Rebeca, não desapareceu. Também, o que ele disse sobre arrependimentos a incomodou. Lamenta, qualquer um os teria. Não, ela conseguiu se tornar uma apóstola depois de treinar e jogar fora todos esses arrependimentos. Mas os arrependimentos ainda estavam presos a ela como correntes. Quando ela era mais jovem, havia um monstro que devorava toda a sua família. Pensando nisso agora, ela não se lembrava muito bem, mas Rebeca chegou até aqui pensando em conhecer aquela fera. Quando todos a ignoraram porque ela era uma menina, ela aprendeu a espada sozinha e foi capaz de se tornar uma apóstola. Mas ela ainda pensava que não era o suficiente, porque o poder daquele monstro ainda estava selado em sua cabeça. Pode ter sido exagerado porque era um grande obstáculo para ela. Mas ela ainda queria mais poder. Foi por isso que ela entrou na masmorra. Ela não sabia que se tornaria assim, e ela nem sabia o que era. Rebeca fechou os olhos com força. Ela sabia que, como apóstola, não deveria ter esses pensamentos. Estava zombando de um deus e abandonando sua própria reputação. Mas ela também queria aproveitar a nova oportunidade da qual Yon-woo estava falando. Rebeca não conseguiu falar por um tempo. Se você não quiser, vou recuperar sua consciência. Yon-woo não planejava forçar Rebeca com ele. Rebeca poderia estar arruinada se ficasse presa neste corpo. Ele teria irritado um deus. Mas ainda assim conseguiu algo com isso. Como sabia extrair vestígios? Poderia escolher pessoas parecidas com ela e fazer a mesma coisa. Embora ele estivesse limitado a corpos que não estavam mortos há muito tempo. Eventualmente, Rebeca franziu a testa e gritou para Yon-woo. Você é um filho da puta. Yon-woo respondeu com um olhar calmo. Eu sei, mas tenho que conseguir o que quero. Mutar.
Eu vou te seguir. O olhar de Yon-woo mudou. Em vez disso, tenho uma condição. Vá em frente. Liberdade para meus movimentos e vontade. Você já não consegue sentir isso? Uma sombra se estendeu atrás de Yon-woo e Shannon e Han-yeong apareceram. Hehe, nosso mestre é realmente um filho da puta. Mestre, concordo em incluir Rebecca, mas acredito que ela deveria ter algum respeito. Yon-woo olhou para as pessoas atrás dele e perguntou a Rebecca. Esses dois parecem não ter livre-arbítrio? Lobo de dentes, Deus sabe. Ah, o apóstolo vermelho me conhece? Que honra. Shannon riu. Mesmo sendo um semi-ranker, os rankers sabiam seu nome porque ele era habilidoso com a espada. Rebecca ficou em silêncio ao descobrir que os dois já estavam com Yon-woo. Como o Deus Sabre estava lá, sua reputação não seria tão prejudicada. Pode não ser grande coisa, mas ela era sensível a isso. Mutar, mas não é isso que estou dizendo. Então, esses dois estão na sombra, certo? Mas quero poder andar livremente. Yon-woo franziu a testa. Claro, não poderei ir longe por causa da conexão com você, mas quero caminhar pelo mundo com meus próprios pés. Este parecia ser seu último orgulho, ter livre-arbítrio. Então faça-me um novo corpo. Eu não sou um deus. Eu não espero um corpo real. Até mesmo um homúnculo está bem. Yon-woo acenou com a cabeça. Ele não podia garantir isso, porque era um excelente corpo artificial. Mas eu tenho que ter muito conhecimento de qualquer maneira, já que preciso de conhecimento sobre a pedra filosofal e o relógio de bolso. E Rebecca sabia que seu pedido não era fácil, então ela não estabeleceu um limite de tempo. Entendido. Em vez disso, antes disso, você gostaria de viver como espírito? Espírito?